Hoje, quando a gente fala em ditadura, fica parecendo, pelo menos tenho essa impressão que todo mundo que viveu aquela época, sei lá, tinha consciência de que havia uma ditadura. Eu nasci em 66, então a ditadura começou em 64. Então eu não poderia falar nada sobre ditadura, pelo menos se eu não tivesse, pelo menos, que idade tem que ter uma criança para perceber o mundo dividido politicamente, mas não sei. Eu me lembro de algumas coisas, muito poucas, até 1979, acho que 79, 78, eu não sei se foi 79, 78 ou mesmo 77, eu sei que não foi 80. Eu me lembro de uma cena marcante que foi, houve um movimento pela anistia geral e restrita, esse era o slogan na época, anistia geral e restrita, e queria que algumas pessoas que estavam fora, um conjunto de pessoas que estavam fora, que estavam no exterior, voltassem. Eu me lembro de alguns movimentos na televisão, algumas coisas acontecendo na televisão sobre isso. E eu me lembro também, essa cena me marcou, que eu estava assistindo o jornal e eu vi as pessoas chegando no aeroporto e muitas abraçando essas pessoas que estavam fora. Então, isso é um fragmento de memória, mas no dia a dia, pelo menos onde eu morava, eu saí de Santos, cheguei em Itapevi com 4 anos de idade, e Itapevi não existia, pelo menos não existia isso. A minha família, o meu pai era mestre de obras, minha mãe dona de casa. Não se discutia política dentro de casa. Na minha casa, o máximo que mais tarde eu fui descobrir é que existia prefeito. E aí quando teve a primeira eleição que eu presenciei, assim, uma eleição para prefeito mesmo, etc., aí eu vi algum movimento em casa sobre quem ia votar, coisa parecida, mas não havia essa consciência política, não havia meios de informação, né? Isso é importante lembrar. Hoje em dia a gente tem uma consciência, né? A informação está presente para todo mundo, etc. Naquela época não havia essa informação. Havia o quê? Havia uma TV Globo, havia uma TV Tupi, acho que havia uma TV Bandeirantes, que eu me recordo, mas lá em casa, eu me lembro de uma vez que tinha televisão. A televisão mesmo passou a existir a partir da década de 80 mesmo. Antes disso não existia televisão lá em casa. Apareceu uma vez, mas aí não sei porquê, por algum motivo, acho que meu pai não pagou a televisão, acho que a televisão foi embora de volta. Mas não havia essa consciência, não. A vida, o que é diferente hoje, por exemplo, se você conversar com um garoto aqui de 13, 14 anos, ele sabe de movimentos, etc. Naquela época, não havia consciência de que havia uma ditadura. Tem algumas coisas, então, existem fragmentos de memória que a gente vai vendo. Então, na hora que você vai pescando na memória assim, você vai vendo que tinha alguma coisa. A escola onde eu estudava, nunca presenciei um professor comentando alguma coisa, nada. As aulas eram aulas não havia discussão, e talvez isso realmente indicasse que o momento era um momento que não se podia discutir política, porque não havia uma discussão política na escola. Para vocês terem uma ideia, naquela época, o golpe de 31 de março ele era tratado como uma revolução de 31 de março. Né? Então era uma revolução, não era um golpe militar, não era a implantação de uma ditadura. Então, não, acho que não havia essa consciência, não onde eu morava, não entre os meus amigos, nada. Nesse sentido, não. Então, presenciei e vivi ditadura? Não. Mais tarde, bem mais tarde, quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a comprar jornais, e aí você vai lendo um jornal, eu lia um jornal por domingo, e aí você vai tomando um pouco mais de consciência de como o mundo está organizado, né? Ou pelo menos como o seu país, as coisas estão mais ou menos organizadas. Mas até então, não. Eu me lembro do Silvio Santos na televisão, todo domingo, falando, cantando uma musiquinha e elogiando o presidente de plantão, sabe? Enquanto nas outras emissoras você não tinha isso dessa forma. Então isso era um indicativo também daquele puxa-saquismo, assim, aquela coisa de vou agradar quem está lá, etc. E sempre elogiando um general, sempre elogiando... Então são fragmentos de memória, né? Agora até isso a gente perceber que
havia uma ditadura, etc., eu acho que nem para mim, nem para os meus colegas. Nem para mim, nem para os meus colegas. Eu acho que quem já era adulto naquela época, efetivamente, sei lá, tinha seus 20 e poucos anos, eu acho que aí sim. Se nessa época que eu vivia, essa pessoa tinha uns 20 e poucos anos, talvez. A minha mãe, eu acho que, por exemplo, minha mãe não tinha consciência dessa ditadura. Não havia. O mundo dela era o mundo dela. Era um mundo de casa, família, se o marido está empregado ou não. O mundo do meu pai era tomar uma cerveja, trabalhar na obra, voltar, assistir aquele futebol do final de semana, sabe? Então, era isso. Acho que eles não se importavam muito se era uma democracia, se não era, se havia se instalado uma ditadura no país. Eles não tinham essa consciência. Né? Acho que essa consciência existia mais por parte de quem tinha um pouco mais de cultura. Não era o caso, acho que, de uma grande parte da população desse país. Acho que uma grande parte da população não tinha nem ideia do que se acontecia nesse país. As pessoas estavam fixadas na Copa do Mundo e na Copa do Mundo, porque era só isso que se ouvia mesmo. Pelo menos daquele mundo que eu vivia, era isso. Não era, tinha. Aí depois você vai coletando fragmentos, etc. Você vai vendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você vai montando, mas isso aí, essa montagem veio muito depois. Não veio do momento, né? Não veio. Se pegar meu filho mais velho, eu acho que ele tem uma consciência melhor do que as coisas que acontecem ao longo dos últimos, sei lá, 10 anos do que eu tinha na mesma idade, na faixa. Justamente por causa da questão do acesso à informação. Não havia acesso à informação. Diga lá. Tem alguma opinião sobre a ditadura, tirando essa de tipo, não conhecer, mas o que você experimentou, vamos usar essa palavra, depois? Você tem uma opinião a favor ou contra, ou você... Eu acho que a favor de ditadura ninguém vai ser em lugar nenhum, né? Mas também não vamos ser hipócritas e falar em democracia, etc. A gente não vive exatamente um regime pleno democrático, né? Não é exatamente assim, né? Mas também não sou a favor também de uma falsa democracia. Eu acho que a gente vem conquistando alguma coisa que pode se chamar de democracia ao longo dos últimos 35 anos. Eu acho que a gente vem conquistando alguma coisa parecida com isso. Mas vai demorar até a gente ter uma democracia de verdade. Uma coisa vai longe ainda. A manipulação de informação ainda é muito grande. Então, eu acho que decisões nem sempre são respeitadas. Não existe exatamente uma independência de poderes no país. Então, existe todo um problema para até chamar de democracia. Assim. Não é uma ditadura. Não é uma ditadura. Também não é exatamente uma democracia. Não do meu ponto de vista. O fato da gente ir às urnas votar significa que isso seja democracia. Ou que você seja livre para votar significa que isso seja democracia. Acho que democracia vai além disso. Vai bem além disso. A favor de ditadura, jamais. A gente não pode, você não pode negar, por exemplo, algumas coisas. Eu acho que teve, como todo governo, toda situação, você tem pontos que você destaca como positivos e pontos como você destaca negativos. Eu já passei da fase do maniqueísmo. Existe o bom e existe o mal. Existe o bom e existe o mal, na minha opinião. Existem pessoas que tomam atitudes que ora são razoáveis e ora não são razoáveis. São atitudes boas e atitudes boas. Mas quando eu comparo o período que o país viveu, a partir do momento que eu tive consciência de como o país mais ou menos funcionava, quando eu comparo, e eu só posso fazer essa comparação a partir de 1981, porque em 80 eu me formei na oitava série. Em 81 eu comecei o primeiro colegial, mas eu já comecei em fevereiro a trabalhar. Então, no trabalho, aí você começa a perceber como que o mundo funciona efetivamente. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, e aí no trabalho eu comecei a perceber como que era o mundo à minha volta. E aí quando eu comparo o mundo que era em 1981 e comparo com o mundo que é hoje, eu vejo que é bem diferente. O mundo hoje é muito, mas infinitamente melhor e mais organizado. O Brasil de hoje é muito melhor do que o Brasil de 1981. Muito melhor. Né?
Não só no aspecto, no aspecto democrático, mas no próprio aspecto de avançamos um pouquinho na parte judiciária, avançamos na parte econômica, etc. Então, o mundo hoje, o Brasil de hoje é um Brasil melhor, com certeza. Bem melhor, apesar de todos os percalços, de todos os problemas, mas ainda é muito melhor do que o Brasil de 1981. Não em si por causa da ditadura. Né? Se a gente comparar, existem outros países do mundo que viveram ditaduras, entre aspas, né? E a situação econômica deles na época, a situação da população como um todo, era até melhor do que a nossa. Então, mas é isso, não tem essa coisa. A favor da ditadura? Jamais. Sempre pela democracia. Agora, uma democracia boa, não uma falsa democracia. Entre a falsa democracia e a ditadura, não, eu fico com a falsa democracia, porque a gente caminha para uma democracia, claro, sempre caminhando em direção a um sistema democrático. Não é a melhor coisa que existe no mundo, é aquela coisa, né? Mas é o melhor que se tem, por enquanto, até alguém inventar alguma coisa nova, diferente, alguma coisa revolucionária. Quais músicas o senhor conhece da época? A música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, acho que é isso. Tem a música do Chico, Cálice, também, acho que chamava atenção. Né? Aquele cálice que ele cantava na música, às vezes você ficava reinterpretando o cálice. Então, o Cálice chamava atenção. E tinha mais uma, era, acho que, Como Nossos Pais, do Belchior, que veio, acho que depois, mas é uma música que tem uma letra que remete a alguns pedaços, ou alguns flashes da ditadura. Eu acho que essas três músicas, quando eu penso na época da ditadura, eu penso nessas três músicas. Eu acho que foram as músicas que eu acho que tocaram, que eu percebi na época. Mais tarde teve uma outra, que é aquela que o próprio Roberto Carlos cantou, era Os Caracóis dos Seus Cabelos, não sei, uma coisa assim. Mais tarde eu fiquei sabendo que essa música era uma homenagem ao Caetano Veloso, e é uma música que tocava muito. A gente imaginava uma coisa e mais tarde a gente percebeu que essa música era outra, né? Mas isso aí eu vim saber depois, muito depois. Não soube antes, não. Essas três eu acho que eram mais ou menos da mesma época e eram músicas que me chamavam a atenção, que a gente ficava pensando a respeito. Eu acho que pensava um pouco, dava para pensar um pouco a respeito. Essas três. Não diria que foram outras. E mesmo que seja de outros autores, tipo, não necessariamente nacionais, o que tocava na rádio naquela época? Naquela época eu ouvia Earth, Wind and Fire, a gente ouvia Beatles, você ouvia já mais para o finalzinho, 78, 77, você teve aquela onda disco aqui no Brasil, e aí, não, no Brasil não, né? No mundo, né? E aí, todo mundo que era daquela época, eu acho que Dana Summer, todo mundo que cantava música disco, cantava até John Travolta, tinha, eram todos assim da mesma época, 79, 78. Então, internacional, o que tocava era isso, não tinha muito além disso, não. Mesmo porque música era uma coisa também que você ficava limitado ao que as rádios tocavam. Ou você saía e comprava um long play, né? Ou um compacto. Mas era caro também, era muito caro. Né? Você tinha que se limitar ao que tocava nas rádios. Então as rádios tocavam isso. Na época da disco, tocavam disco. Né? Não tinham rádios que tocassem efetivamente somente rock, não existia isso. Né? Rock era representado por uns poucos integrantes externos, sei lá. Mas era muito raro. E você não tinha quase rádio. A maioria das rádios que eu conheço no Brasil, elas eram rádios comandadas por pessoas que hoje acho que nem estão mais na rádio. Não existia FM, só existia AM. Então era Eli Correia, mas eles passavam a maior parte do tempo falando no rádio do que tocando música. Então era 10 minutos de conversa, uma música. 10 minutos de conversa, mas não, era difícil. A gente conseguir música era muito difícil. Não era fácil. Então não tinha, por incrível que pareça.
o mundo onde eu morava era muito pobre, né? Então a quantidade, a oferta de discos, etc., era muito pequena. Tinha alguns colegas que tinham bastante discos internacionais, etc. Por exemplo, a grande maioria dos meus colegas, naquela época, eles ouviam era soul music. Eu acho que era soul music, que a gente pode dizer, caracterizando em geral, era a chamada soul music americana. O senhor já teve participação em algum protesto a favor, contra o governo? Ou já tem algum colega que você considera que participou? Não, o único movimento, o primeiro movimento grande que eu ouvi falar na televisão foi o movimento das diretas já. Foi o único protesto realmente que eu vinha presenciar durante a década de 80. Foi o movimento das diretas já. Ele ocorreu em 83, acho que 83 para 84, começou ali, acho que 83 para 84, acho que 85 acho que 85 Sarney assumiu, em virtude da morte do Tancredo Neves. Então, teve um movimento das diretas já, mas, por exemplo, na minha cidade, em Itapevi, não houve nenhuma movimentação em relação a isso. Isso a gente acompanhava pela televisão, mas não participei diretamente. Nessa época eu tinha o quê? Eu já tinha uma idade boa, eu já tinha uns 16 anos, eu acho, etc. Mas não, ainda não participava, não participei, não. Não, e não conheço ninguém nessa época que tenha ido, por exemplo, ao Vale do Anhangabaú, não, ou na Praça da Sé, ou no Vale do Anhangabaú, Vale do Anhangabaú não, na Praça da Sé, que tenha participado daquele movimento, que na época, eu me lembro, a Globo transmitindo, ou algum jornal transmitindo, e falava assim em 2 milhões de pessoas na Praça da Sé. Aí, recentemente eu estive na Praça da Sé, nas últimas férias eu estive lá, fui levar meu filho mais novo, etc. Aí eu estava conversando com meu filho mais velho, aí eu falei para ele, dá uma olhada aqui em volta. Dá uma olhada, boa olhada. Você acha que cabem 2 milhões de pessoas aqui? Aí ele olhou assim, 2 milhões? Mas nem de longe eu falei assim, então, os números naquela época, assim como hoje, eles são inflados, a gente tem que tomar cuidado com os números. Mas era um movimento que repercutiu, e aí eu me lembro da disputa entre Maluf e Tancredo, né? E já naquela época eu era contra o Maluf. O Maluf representava tudo aquilo que a gente não concordava, né? O Maluf era o afiliado da ditadura e o Tancredo, a princípio, não, representava já um movimento mais democrático. Então, mas respondendo a sua pergunta, diretamente não, movimentos diretos assim não. E a última, para fechar, se você pudesse definir a ditadura em 3 palavras, para você, quais seriam? 3 palavras? Sei lá, ditadura nunca mais. O meu nome é Carlos Eduardo de Moraes, eu tenho 52 anos. Vou fazer 52 anos, agora em novembro. Ok. A primeira pergunta, eu queria que o senhor falasse uma memória que você tem da ditadura. Então, o golpe militar, ele foi em 64, exatamente no ano que eu nasci. O golpe foi em abril e eu nasci em novembro. Então, o auge da ditadura militar, eu era criança, né? Até a redemocratização, que foi em 85, né? Então foi aquela fase de criança e início da juventude, né? Então, a lembrança que eu tenho da ditadura é na escola, né? Na escola, por exemplo, nós cantávamos o hino nacional pelo menos uma vez por semana. Nós usávamos um uniforme meio formal, era calça social, camisa social, né? Então, como eu era criança, então você não tem uma lembrança, não sabia direito o que estava acontecendo, né? Eu só fui perceber as coisas realmente quando eu já era praticamente adulto, né? Quando eu já estava no ensino médio, já era adulto, né, praticamente. A gente queria a sua opinião sobre a ditadura um pouco mais profundo, se é a favor, contra... Não, a ditadura foi o pior momento da história do Brasil, né? Foram 21 anos onde a imprensa ela era censurada, os artistas eram censurados,
né? Então foram 21 anos onde, por exemplo, a imprensa não podia fazer o chamado jornalismo investigativo, que é feito hoje. Por exemplo, hoje as denúncias que tiveram, as denúncias de corrupção, as denúncias que a Veja fez, que a Globo fez, que a Época fez, e que foram importantes para ajudar o Brasil a enfrentar, por exemplo, a corrupção hoje, naquela época não tinha. Então eu imagino que a corrupção naquela época era muito grande também. Só que não tinha investigação, a imprensa era controlada, era como se fosse algo muito fechado dentro da própria política. Eu acredito que naquela época era muito pior. Quais músicas o senhor conhece da época que você ouviu na época de criança? Não, com relação à música, na época, as músicas que foram censuradas são músicas que praticamente apenas pessoas assim que são, por exemplo, mais intelectualizadas é que entendem, né? Então, por exemplo, as músicas do Chico Buarque, as músicas do Gil, do Caetano, do Geraldo Vandré, são músicas que, se você for ouvir hoje essas músicas, são músicas chatas. São músicas que não chamam a atenção do jovem de hoje, né? Então a lembrança que eu tenho dessas músicas é da vida adulta, né? Quer dizer, na época as músicas eram censuradas e mesmo as que não eram censuradas, nós não entendíamos nada, porque era uma música apenas para um grupo que entendia de política e uma criança naquela época não tinha esse nível de informação. Teve alguma participação em protesto político, tanto da época como atual, ou conhece alguém que participou? Então, eu participei, mas já como professor, na época dos Caras Pintados, nós fomos às ruas com os alunos, isso foi quando? Em 92, quer dizer, o Brasil já tinha se redemocratizado, né? Eu tive umas 2 vezes nas manifestações das Diretas Já, em 85, mas naquela época também eu não tinha ainda uma formação que eu tenho hoje, né? Na época eu tinha 20 anos, então eu não tinha ainda um nível de formação para entender exatamente o que estava acontecendo, né? E recentemente nas manifestações contra o segundo golpe que o Brasil teve. Porque naquela época, em 64, foi um golpe militar. E o que aconteceu esse ano foi um golpe institucional, né? Os dois muito ruins para o futuro do Brasil. O golpe militar que aconteceu em 64 foi danoso, foram 20 anos de atraso. E o golpe que teve esse ano, provavelmente serão mais 20 anos de atraso. Qual é a relação da sua família com a ditadura na época? Nenhuma relação. Por quê? Quando eu converso com os meus tios, meus pais mesmo, eles não sabem falar nada da ditadura. Eles não perceberam absolutamente nada, né? A ditadura ela só era percebida realmente dentro do mundo acadêmico, das pessoas mais politizadas. As pessoas de classe mais baixa, que era o caso da minha família, as pessoas não percebiam essas coisas. Não sabia que tinha música censurada, que a imprensa estava censurada. As pessoas mais simples não sabiam o que estava acontecendo. Agora, para fechar, se você pudesse definir a ditadura em 3 palavras, quais seriam? Em 3 palavras? Retrocesso, atraso para o país, atraso econômico, atraso político, infelicidade. Eu acho que um povo que vive sob uma ditadura, seja ela militar, que foi o caso, e essa que nós estamos vivendo hoje, não é um povo feliz. Você não pode falar que o brasileiro, diante do que aconteceu, por exemplo, esse ano, é um povo feliz. É um povo que vai levar essa marca por muito tempo ainda. O que aconteceu, por exemplo, esse ano no Brasil foi uma das piores coisas que poderia ter acontecido para o futuro do país. O que aconteceu esse ano na nossa vida política. E que vai influenciar diretamente na nossa vida econômica. Então, professor,
Primeiro, vai começar a nossa entrevista. Seu nome, por favor. Maicon Diego Amaral Queiroz, 29 anos. Queria que você falasse da sua visão sobre a ditadura que você tem para você, a ditadura militar no Brasil. Acho que é mais um dos períodos tristes da história brasileira, como tantos outros que temos, de total repressão, cerceamento de qualquer liberdade de expressão, de regras e dogmas impostos por sujeitos que acham que sabem o que é melhor para todos. Eu ia pedir opinião sobre a ditadura, mas acho que ficou bem claro na pergunta anterior. Então, a gente queria saber quais músicas o senhor conhece da época. Primeiro, relacionado à ditadura e logo em seguida... Da música da época, claro, tem a arte de modo geral, né? É um instrumento de manifestação interessante, não apenas a música. Mas da música da época a gente tem as famosos da MPB, daqueles que foram contestadores da ditadura, como Geraldo Vandré, que foi perseguido, torturado e acabou tendo problemas psicológicos depois pelas músicas que ele fez, né, como Disparada, que eu gosto bastante. Chico Buarque, que teve também a sua luta engajada, que também teve que sair do país, assim como outros, Caetano Veloso, que compuseram músicas que contestavam regras impostas pela ditadura e que sofreram problemas com isso. Quer que mencione um trecho, alguma coisa assim? Por favor. Sim. Acho que é legal do Geraldo Vandré, quando a metáfora, a comparação que ele faz, né, entre ser gado e ser gente, né? E aí ele fala: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não te agradar. Esse interlocutor dele ficou bem claro depois que eram os militares, chefes do poder, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Tem uma outra do Chico Buarque que também fala assim: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ou seja, um dia a ditadura cai, né? E mesmo você estando aí, me proibindo de fazer tudo, minha liberdade, me obrigando a fazer determinadas coisas, amanhã muda. Um dia você sai daí. E aí vai ser um outro dia, né? Eu acho interessante essas duas coisas, que esse vocativo colocado na letra é alguém determinado que é dirigido aos ditadores. E como eles tinham a censura, não tinha como eles saber na época que eles eram o interlocutor da música, só depois que foram perceber. O senhor já teve alguma participação em algum protesto contra ou a favor do governo, ou tem alguma experiência que você poderia compartilhar em relação a essa manifestação do povo? Em relação à ditadura, não conheço ninguém que participou diretamente, somente as personalidades da televisão, personalidades históricas. Minha família também não tem envolvimento com isso, que eu saiba, não há ninguém que seja engajado politicamente, nem de um lado nem de outro. Não participei dos protestos recentes porque eu acho que foi é um protesto sem essência. Os que estiveram em 2013, eu cheguei a estar em um local para observar como se funcionava. Percebi que era um protesto sem causa. Vamos para a rua porque está todo mundo lá. Mas o que você está buscando aqui? Sei lá, só estou fazendo volume. Então, se é para fazer volume, não dá. Eu não vou num protesto que eu não sei quem fez e não sei qual é a intenção clara. Não fui nos protestos contra a Dilma porque esse eu sei quem fez, eu sei qual é a intenção e eu sou contra. Né? Acho que foi um golpe e a gente está num período perigoso. Né? A sociedade apoia demais pessoas que são contra a liberdade de expressão, pessoas que querem voltar a determinadas regras morais que já não existem, que já mudou bastante isso, de subjugar mulheres, de discriminação racial, social, enfim. Eu não fui por causa disso, não vou nesses que tem do contra o Temer, porque se eu tiro o Temer, eu coloco lá um outro sujeito que eu também sou contra. Então eu acho que o ideal seria novas eleições. Acho difícil acontecer. Então os protestos acontecem e as pessoas estão indo lá para fazer festa. E eu acho que o ideal de um protesto político não é isso. Senhor, qual a relação dos familiares com o período de ditadura?
Qual a relação, mesmo que fosse nula, da sua família? Meus pais não... Minha família toda, né? Não só meus pais, tios, meus avós, não tem estudo, não tem conhecimento, eles são do interior do Nordeste. Então, meu pai é 4ª série, minha mãe é 4ª série, meus avós nem isso, meus tios também no mesmo nível. Então, meus familiares mais velhos não tem nenhuma. Pode-se dizer assim que eles são o gado, como o próprio Vandré fala na música, né? Eles fazem parte da boiada. São seguidos conforme o vaqueiro manda. Se você pudesse definir a ditadura em 3 palavras, quais seriam? Se tiver uma justificativa, é bom também. Repressão, pelo fato de que não havia liberdade. Se houvesse contestação, eles repreendiam de maneira veemente, muitas vezes com violência. Censura, pelo fato de que a manifestação artística, principalmente, sofreu muito com isso. Não sei se vocês sabem, mas na época da ditadura, as revistas masculinas eram proibidas de publicarem fotos de determinadas posições. Eles proibiam, tanto é que acho que foi em 70 e alguma coisa, 79 eu acho, foi liberado uma foto de nudez total de uma mulher. Poderia se colocar todas as posições, mais ou menos mostrar a genital. E aí, ou seja, você deixa toda a insinuação e censura apenas as partes que eles querem. Eles censuravam matéria, censuravam várias coisas, e no lugar colocavam algo que fosse neutro ou que fosse de acordo com a opinião deles. Então, censura, repressão, perseguição. Porque tudo aquilo que fosse contra era perseguido, né? Se não fosse puder repreender imediatamente, se fugisse, eles perseguiam até onde pudessem. Então, isso aí. Censura, repressão e perseguição. Então, professora, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse seu nome e sua idade. Eu chamo Juliana, eu nasci em 71, tenho 45 anos. A gente queria saber sua opinião sobre a ditadura. Eu nasci bem numa época que a ditadura estava acontecendo, só que eu não tenho uma vivência dela. O que eu conheço da ditadura é o que eu ouvi falar nos jornais depois, mais tarde, nas aulas de história e etc. Então, o que eu sei da ditadura é que foi um período muito ruim do Brasil, que muitas pessoas desapareceram ou morreram e foram torturadas e tudo mais. Só que é uma vivência de depois, porque eu era muito pequena, muito criança, então eu não tenho essa informação na vivência. A gente queria saber quais músicas, cantores você conhece, admira da época. Tem todo aquele pessoal do Caetano, Chico, que fizeram obras fantásticas nessa época. Tem Geraldo Vandré, que é maravilhoso também. Inclusive desapareceu na época da ditadura, né? Por conta da força da letra que eles tinham, né? Os mais importantes acho que são Chico, Caetano e Geraldo Vandré. Para mim, são os mais. A senhora teve participação em algum protesto ou conhece alguém que participou? Não necessariamente da época, pode ser o protesto. Não, nunca tive contato com ninguém pessoalmente que tenha participado do período, não. Só de ter ouvido falar de algumas coisas que eu li, né? Mas nunca conheci ninguém que tenha sofrido com a ditadura. Qual a relação da sua família com a ditadura? Porque algumas pessoas tiveram essa vivência mais por parte de familiares mais velhos. Então, o meu pai, ele era um homem muito curioso, muito bem informado. Eu sei que ele conseguia sempre comprar os discos antes deles serem retirados do mercado. Por exemplo, para não dizer que não falei das Flores, meu tinha um original, como é que chama aquele disco pequenininho? Compacto. O compacto, que tinha a música, e ele conseguiu comprar num dia e ela foi tirada do mercado no dia seguinte. A única história familiar que eu tenho da ditadura é essa, que o meu pai tinha esse disco. E para finalizar, se você pudesse definir a ditadura, na sua opinião, em 3 palavras, quais seriam elas? A repressão, que eu acho que é significativo, né? A perseguição política e a falta de liberdade, né? Que as pessoas tinham
de expressão e tudo mais. Então, a sua liberdade, a ditadura como repressão e, como é que fala? Os direitos tolhidos, né? Acho que é isso. Muito obrigado pela entrevista. Era só isso que a gente tem que perguntar por hoje. Achei que vocês fossem pedir pra eu cantar o carro.